Conexão Famílias Atípicas, esse podcast idealizado para levar para vocês informações de qualidade, informações sérias, histórias, né, que vão acionar muitos recursos para que vocês possam lidar com a realidade da atipicidade de uma forma mais tranquila e mais esclarecida. Vou fazer o meu dever de casa. Eu sou Milva Campos, tenho 1,72 m, tenho cabelo castanho com bastante luzes, loira, né? Eu estou vestindo hoje um vestido longo, nude, com umas estampas em nude, verde e rosé, um tênis nude, clarinho, e um cardigan rosé. E estou aqui com a visita da Emanuele, que é professora do município do ensino fundamental, que é o 1º ao 5º ano. E eu vou pedir primeiro, antes de agradecer a sua presença e pedir para que a gente comece o nosso papo, que você faça a sua autodescrição. Olá a todos que estão assistindo, eu sou Emanuele Lima, tá? Eu tenho 1,62 m, baixinha, de cabelo longo, castanho, médio, a pele branquinha, quase amarela, e tô vestindo uma calça jeans e uma blusa branca, escrito, e se fosse seu filho? Já começamos com um grande É, impacto, porque a primeira coisa que eu olhei na Emanuele foi os olhos. Você não falou dos seus olhos, são olhos, ele não é uma cor muito definida, é meio mel, esverdeado, castanho, depende do momento. são olhos belíssimos. Ela tem umas sardinhas muito bonitinhas, também tem cara de menina e tá com uma camiseta muito linda com o símbolo do Ela já autismo tem escrito. 45 anos, a menina Mas não aqui. diz que não parece. Aí tá assim, e se fosse seu filho? Essa é uma pergunta. Bom, primeiro, como é que iniciou o seu contato com esse mundo PCD? Me conte. O início mesmo foi na minha carreira de professora, né? Sim. Vendo os meus alunos chegarem na sala com essa demanda e que a gente fica bem perdido mesmo, né? Assim, a gente é até muito cobrado. Eu entendo agora como mãe, porque eu também sou mãe atípica. Eu tenho um filho autista, né? Com 5 para 6 anos já. E aí eu começo a entender o lado da mãe, né, também. Como é o que ela acha, o que ela espera da escola, o que ela espera do professor, né? O que ela acha que a gente tem que ter de preparo. Então eu fico num meio ali, numa linha, que eu fico assim, eu quero ser a melhor professora para aquela mãe e eu quero ser a melhor mãe parceira daquela professora também. Então acho que a visão mudou muito quando eu consegui juntar isso tudo. Então eu procuro toda vez que eu vou falar alguma coisa sobre, às vezes uma audiência pública que eu participo falando sobre mediação, ou sobre alguma guerra das mães contra os planos de saúde, né, que a gente participa. Eu sempre tento levar a visão dos dois lados para fazer uma balança, né? Porque não tem como a gente cobrar tudo da escola, né? Eu tenho essa visão, não tem como mesmo, né? A gente, né? Eu, mãe e professora, a professora sabe que não vai dar conta e a mãe já entende que a professora não vai dar conta de tudo. Então a gente tem que ser aliado. A professora da mãe e a mãe da professora. Essa parceria é importante, É. né? Você participa de alguma instituição, de alguma associação? Você falou aí que eu participo de audiências públicas. Epa, deve estar engajada em algum movimento, alguma coisa, você está? Eu participo de alguns movimentos, mas eu não tenho uma associação, né? Não sou membro de associação, mas eu conheço vários membros. A gente está junto, né, na organização dos eventos que estão acontecendo aí na cidade do Rio de Janeiro, em contato com deputados, né, vereadores, para estarem ajudando a gente nessa causa, né? Então a gente está militando bastante. E aí, sempre que tem uma audiência que eu consigo conciliar, né, a vida da mãe, da professora, eu estou presente também para poder expor o que está acontecendo, né? Eu hoje vou começar pelo fim. Já que você falou aí, né, desses engajamentos, dessas lutas, qual a importância que você acha que tem o terceiro setor? Porque o terceiro setor, ele oferece, por exemplo, essas redes de apoio. A própria FEBEX, né, ela tem várias instituições que já vieram aqui, diz que tem roda de mães, que oferecem muitas coisas interessantes, não só para as crianças e para os jovens, mas para as mães também. Muito. Olha, A importância. assim, eu comecei nisso tudo porque meu filho estava sem o tratamento dele, né? Foi interrompido. Aquilo me deu um desespero, porque assim, a gente já tem o desespero porque a gente quer dar o melhor pro filho e nem sempre a gente consegue, né? Como mãe mesmo. E como mãe atípica, a gente tem um desespero um pouco maior, porque as coisas são bem diferentes. E aí, quando ele ficou sem o tratamento todo, eu precisava lutar. E aí eu fui buscar como lutar. Aí eu vi que ia ter uma audiência pública e tal, na Câmara dos Vereadores, e fui. Não conhecia ninguém e tal, e fui. Cheguei lá, aí conheci outras mães, e a gente fez um pequeno grupo, e aí esse grupo foi crescendo,
E aí a gente procurou, aí ali a gente fez contato com o vereador, fez contato com o assessor de deputado, e aí marcaram uma audiência pública na Alerj, né? E na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E aí lá a gente foi recebido pelo deputado, onde fez uma audiência pública para tratar sobre o assunto que estava acontecendo. E aí a gente foi fazendo lobby mesmo, né? Foi conhecendo outras mães, conhecendo outros deputados, outros vereadores, outras pessoas envolvidas na causa. Tanto no lado como cliente, como no lado de tentar ajudar mesmo, né? No poder público também. E a gente foi fazendo contatos e ganhando força isso. E aí foi tendo outras audiências públicas até que chegou na CPI, que foi instaurada no Rio de Janeiro. E aí foi um boom muito grande, assim, porque aí a imprensa resolveu ouvir a gente, porque quando éramos vozes pedindo socorro, eu tinha tentado contato com a imprensa, com emissoras e tudo, pedindo voz, e ninguém me ouvia. Enquanto era eu gritando pelo meu filho. A gente fez vídeo para as redes sociais, aí o vídeo viralizou, e aí a gente conseguiu essas audiências, né, ser chamado para participar. E aí depois de muitos meses eu consegui uma entrevista num canal de televisão e consegui falar sobre o que estava acontecendo. E a gente começou a fazer as manifestações, né, nos lugares para chamar a atenção. E aí a coisa cresceu. Mas aí como isso tudo cresceu, né, eu divulgo muito isso no Instagram também. Eu divulgo o dia a dia do meu filho, que é para as mães verem o que a gente pode fazer, tanto como professora como mãe, mas todas as ações que a gente faz também. Porque para as mães, para os pais mesmo, para as pessoas verem e verem que a gente pode, que a gente tem direito. Né? A gente tem direitos que a gente, se ficar em casa, a gente não sabe. E os direitos não vão bater na nossa porta. Então, a gente só alcança e só consegue alguma coisa quando a gente vai lá e bate na porta dele e fala, eu tô aqui, eu tenho esse direito. E aí, não é só falar que tem esse direito, você tem que lutar por ele. Pra você ter um pouco dele, às vezes, né? E pode ser que você conquiste durante um tempo e depois perca. Então, a gente não pode parar de lutar. E o apoio para essas mães, olha, cada dia mais eu vejo como é necessário. Porque para sobreviver nesse meio e para você conseguir dar alguma coisa pro seu filho, você tem que estar bem. Eu já tive momentos assim, a gente luta muito, né? E a gente tem que parar, porque a gente mesmo não aguenta. Então, a gente está lutando meses, daqui a pouco, uma semana, eu tenho que me desligar de tudo que está acontecendo, da rede social um pouco, dos grupos, porque senão a gente cai. E cai feio mesmo, assim. É de chorar todos os dias, é de pedir ajuda a Deus, pelo amor de Deus, dá uma força aqui, porque eu não vou aguentar mais. Mas aí a força vem, e aí na semana seguinte a gente vai com garra de novo, com aquela luz, né, e vai pra cima de novo. Mas é importante se parar. E tem que ter o cuidado com essa mãe, porque senão a gente cai e não levanta. Muitas caem e não levantam. Você faz terapia? Eu fazia. Mas aí, por causa de problema lá que eu tive com o plano de saúde também, eu suspendi e não voltei ainda. Mas eu preciso voltar. Você acha importante? Muito importante. Muito. Assim, vou até falar. A gente tem um grupo, né, que foi que a gente começou todo esse problema no início do ano passado. Sim. E é um grupo de mães bem pequenininho, assim, no WhatsApp. Era um grupo grande e a gente foi tendo afinidade e virou um grupinho de 11 mães. Esse grupo de 11 mães, a gente fala, nós somos a nossa rede de apoio. Nós somos as psicólogas uma das outras. Todos os dias, a gente dá colo uma para as outras. A gente fala sobre tudo. Tem dia que a gente fala assim, não vamos falar sobre autismo hoje, não. Vamos falar sobre fofoca. Aí uma conta a fofoca do marido da outra, conta a fofoca do filho, de não sei quem, da professora, e a gente ri um pouco e no outro dia começa, né? Hoje meu filho acordou de madrugada, não sei quem, uma dá dica pra outra. E assim, é uma rede de apoio que fez muita diferença na vida da gente. Na minha vida, na vida delas. Assim, uma apoia a outra em tudo, levanta quando tá caída. Eu tive dias que eu tava lá embaixo e aí elas me ligaram, marcaram de encontrar comigo. Então, assim, faz diferença, porque a gente precisa desse apoio. E quando é uma mãe que entende a gente, fica melhor. Seu filho é o Carlos Mateus. Ele tem 5 anos e meio. Isso. E como é que... Ainda não verbal, é isso? Ele tá falando as primeiras palavrinhas, assim, tá começando com vocabulário agora, porque a gente fica em cima, o tratamento é importantíssimo. E como é que você percebeu algo que você falou, opa, tem alguma coisa aqui que não tá indo do jeito que a gente percebe por aí, no envolto? É porque eu consegui perceber algumas coisas por ser professora, né? Que eu falo. Eu fui preparada para isso ao longo do tempo, eu acho. Eu sou professora do município do Rio de Janeiro, então eu acho que eu fiz um concurso público já me preparando para esse momento, né? E eu fui para a sala de aula e tive contato com outras crianças também, né, autistas e com outras deficiências, outras síndromes também, para já me preparar para isso. Para quando viesse meu filho, porque era o primeiro filho, eu poderia
não entender nada sobre o desenvolvimento dele, porque quando eu tô na escola, as crianças já vêm com 6, 7 anos de idade pra mim. E eu tava com um bebezinho ali. Então, pra eu perceber alguma coisa, eu poderia não perceber, né? Sim. Então, tudo foi vindo um preparo e tal. E aí, eu via que ele tava demorando a falar. Mas aí veio a pandemia. Quando ele tava com 1 aninho de idade, tava a pandemia. E aí ele ficou doente, internado. Então, tudo no início eu pensava que era devido à pandemia e depois ao tempo que ele ficou de internado. Ele ficou 15 dias internado. E aí ele parou de andar, porque ele estava internado. E aí prejudicou a fala, prejudicou a alimentação. Então, tudo eu achava que era por causa do período de internação. Né? Eu falei, ele regrediu na comida, regrediu na fala, porque ele falava 2, 3 palavrinhas e já não estava falando, já não estava andando. Eu falei, poxa, caramba, como fez mal isso pra ele. E aí foi passando alguns meses ali. E aí, lá com 1 ano e meio, eu falei, mas não é possível. Ele já tinha voltado a andar, voltou rápido, agora falar, ia comer. Não. Aí eu falei, caramba, tem alguma coisa estranha. Eu conversava com a pediatra dele, mas os atendimentos estavam muito remotos e não presencial. Sim. E aí ela falou que poderia ter alguma coisa que atrasado. Realmente, ele estava. Mas que dificilmente eu conseguiria algum atendimento presencial antes dele fazer os 2 anos de idade, né? Porque tinha que esperar virar 1 ano, que aí começariam os atendimentos presenciais. E aí me deu os encaminhamentos todos. E aí eu já fui logo buscar ajuda, né, de fono e de psicólogo. Quando ele completou 2 aninhos, que virou o ano, eu falei, agora tem que procurar ajuda para me ajudar a detectar o que era. Eu conversava com amiga psicóloga, amiga fono, e procurava saber, dava os detalhes. Ela falou, pode ser alguma coisa, mas calma, Manu, porque ele é muito novinho ainda. A gente realmente teve a pandemia, realmente ele teve, tudo pode ser justificado. Ele interagia com você? Comigo, sim, assim, a gente sempre teve uma troca. Eu fui olhar vídeos dele quando era pequenininho, ele olhando nos meus olhos, ele rindo, entendeu? Respondendo a mim. Eu brincava de esconder de um lado, aí aparecia do outro, ele me procurava. Porque são coisas assim que o bebezinho já demonstra quando tem alguma coisa, né? E eu não via esses sinais ali. Mas a partir do 1 aninho de idade, eu comecei a prestar atenção nas brincadeiras dele, de ficar girando algumas coisas, de enfileirar os brinquedinhos, a dificultar um pouco mais esse olhar. Né? Ele olhava, mas aí já não olhava mais tanto. Ele já não gostava mais de ficar tão perto das crianças. E aí, eu ainda levei ao médico, consegui levar no neuro quando ele fez 2 aninhos e pouco. E o neuro foi me dar justificativa pra isso tudo. Ah, mãe, ele não olha nos olhos porque ele não vê nada de interessante. Pra ele tá distraído ali brincando e tal. Por que ele vai ficar olhando pra alguém? Eu falei, poxa, mas quando a gente vai num parquinho cheio de criança, ele não quer ficar. Ele me tira dali e me leva pro estacionamento do condomínio. Ele não quer ficar, ele quer ficar comigo lá sozinho. Ah, mãe, mas ele tá acostumado a ficar com você sozinha, presa em casa durante a pandemia toda. Por que ele vai querer te dividir com as outras crianças, com as outras mães? Ele quer você só pra ele. Eu falei, não é possível que o médico não vai enxergar o que tá acontecendo com meu filho. E aí foi assim, foram meses bem desesperadores, porque eu sabia que ele tinha alguma coisa, mesmo que não fosse autismo, mas qualquer outro atraso. E eu não tinha ajuda. Então, é angustiante para uma mãe que não consegue ajuda, não consegue um laudo. É bem desesperador. E com quantos anos você conseguiu Ah, laudar? eu consegui com 2 anos e 9 meses. Mas eu precisei buscar na rede particular. Sim. Né? Na pública não tinha condições mesmo de conseguir vaga. E no plano de saúde, eram esses médicos que vinham. Eu fui a 2 médicos que falaram isso para mim, que meu filho não tinha nada, me justificavam por tudo. Teve um que ainda me deu um tapinha assim nas costas e falou, ah, mãe, vai tomar um vinho com seu esposo, com seu marido e comemora. O filho de vocês não tem nada. Eu saí de lá arrasada, porque eu precisava de uma ajuda médica, né? Eu sei como professora algumas coisas. Não, e o olhar da mãe, ele é infalível. Eu falei, cara, não é possível. Nós conhecemos os nossos filhos como nos conhecemos, né? Sim, e a gente é julgado como, tá querendo arrumar problema. Você vê na escola, a criança tem isso, você acha que teu filho vai ter também. Que não sei quem faz isso, então teu filho também vai fazer. Eu, não é nada disso. Eu tô vendo, você não tá vendo. Olha aqui, chama ele pelo nome. Aí chama pelo nome, chamava 10 vezes e a criança não olhava. Eu falei, não é possível ser normal isso. Ah, porque ele tá distraído com outra coisa, pra que ele vai olhar? Eu falei, não, gente, não é assim. E aí foi bem difícil esse momento. E aí, no dia que eu recebi o laudo, né, que eu levei numa médica, e aí já tinha levado o relatório da escola, já fui pra ela com o relatório da escola, já levei relatório da fono que eu já tinha colocado, relatório da psicóloga que eu já tinha deixado ele também, ele já estava alguns meses fazendo, e todo o meu histórico e tal, contando tudo. A médica conseguiu me dar um laudo no mesmo dia, foram 2 horas avaliando, não é o ideal dar no mesmo dia, mas depende de tudo que você leva. Eu levei todo um preparo pra ela, toda uma história já, e ela sentou, ficou com ele enquanto eu falava no chão, avaliando, fazendo atividades com ele e vendo as respostas, né? E aí tinha todo o espectro ali, né? Gritando na cara do médico pra ver, né? Eu tô aqui, né? Me lauda. E assim,
foi difícil, né? Você pegar aquele papel e comprovar o que você desconfiava, mas foi libertador. Eu falei, agora é o que eu tenho rumo. Porque estava tudo descrito ali o que eu precisava. Ó, ele precisa de tanto terapia de fono, tanto de terapia ocupacional, tanto de psicólogo, tanto de terapia ocupacional, né? Psicólogo, fono e musicalização também, porque ele é muito musical. E qual o caminho? Qual o tipo de terapia para cada coisa, né? Porque assim, o fono, você vai numa fono, mas existem tipos, né? Metodologias diferenciadas de Sim. fono, como tem de psicólogo, de tudo. Então, para cada pessoa, né? Para cada deficiência e tal, você tem que ter um tipo de método específico. E aí ela já foi descrevendo tudo para mim e tal. Me deu alguns suplementos, porque a alimentação dele era muito ruim. Aí eu saí de lá com uma base de um médico, né? Com um olhar para uma mãe que estava precisando de ajuda. Você tinha um norte, né? Uma bússola. A gente precisava muito disso, muito. E muitas mães, assim, que me procuram, assim, muitas mães, até que eu não conheço, né? E aí que eu falo assim, eu não posso parar. Às vezes eu quero todo exausto, eu não aguento mais, mas eu não posso parar mais. Não só pelo meu filho, né? Mas por muitas mães que às vezes olham lá algum relato meu, alguma coisa, e vem no meu direct, você me dá força. Poxa, você tá na luta e você não para. Você é a nossa esperança, você é a nossa voz. Poxa, muito obrigada por você ter ido, ter participado desse evento, ter participado, ter falado por nós. E às vezes me ligam e falam, Manu, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho amigos, eu não sei com quem conversar. Eu nem te conheço, mas eu tô te ligando. Você fica, meu Deus, esse eu não aguento mais, eu quero tirar minha vida. Já me ligaram falando isso. E você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não conheço a pessoa. Assim, as mães precisam de muita ajuda, muita ajuda. Porque se elas não estiverem bem, essa criança não tem chance nenhuma. Nenhuma. É bem complicado. Agora, interessante que você disse, né? Achei tão bonito isso. Você falou uma frase pra mim assim: eu queria ser mãe. Se for especial, tudo bem. Pô, eu lembro disso até hoje. Como foi isso e quando foi isso? Eu conversando com a minha... Eu sempre quis ser mãe, né? Então, assim, eu acabei Mesmo sendo mãe velha. jovenzinha você queria. Acabei sendo mãe velha, Mãe com quase velha, 40 uma anos. Meu filho menina, nasceu, gente. faltava um mês pra fazer 40 anos. E eu tava no meu... Eu botei na minha cabeça, eu falei, se eu for ter filho, vai ser até os meus 40. Porque depois do 40, eu sei dos riscos, que são muito maiores. Então, eu não vou correr risco com meu filho. Então, tinha na minha cabeça, né? Então, sempre quando eu namorava, ou tava noiva, né? Casava com alguém, eu ficava, poxa, eu quero ter filho. Mas aí fazia aquela avaliação na pessoa e tal, eu falei, poxa, ainda não é essa pessoa, ainda não é essa pessoa. E aí o tempo foi passando. E aí eu casei e tal, eu, poxa, eu já tava mais velha, ele não tava afim de ter filhos e tal. E eu falei, olha, então eu não vou ser uma pessoa totalmente completa, totalmente feliz e tal. O relógio tá batendo. Eu falei, olha, e eu ainda falava isso, eu falei, se chegar a 40 anos e eu não tiver filho, eu não vou ser uma esposa completa, feliz, realizada e tá correndo o tempo. E foi uma pressão até em cima dele, porque ele realmente não tava querendo mais e tal, porque ele já tinha uma filha. E aí, a gente até conversou sobre isso, ele até comentou também que se a gente tivesse uma condição melhor, a gente até adotaria, mesmo que fosse uma criança especial. E a gente nem tinha tido filhos. Que legal isso. A gente fala assim, tivesse uma condição... Porque filho requer condição financeira. Sim. E uma criança especial, a gente sabia que precisava de uma condição financeira muito maior. São muitas demandas, né? Sim, até pra dar uma qualidade de vida mesmo. Se você vai adotar uma criança, você quer o melhor pra ela. Claro. Você quer o melhor do que você já teve até. Claro. Então, a gente tinha falado até sobre isso. A gente adotaria, sem problema nenhum, um cadeirante, né? Ou uma criança autista, ou síndrome de Down. O que fosse, para poder dar uma qualidade de vida. A gente falava sobre isso. E aí veio o nosso pequeno, maravilhoso, gostoso. É a minha vida. E o pai? Eu falo que é o ar que eu respiro. E o pai, como é que... No início foi difícil, assim. Aí ele aceitou, entrou na minha onda, que ele queria... Aí ele falou, não, tá bom, então vamos ter um filho, né? E eu ainda pensei, poxa, vai demorar a beça pra eu engravidar, porque a gente toma medicação durante muito tempo, a mulher, o organismo da mulher ia até virar a chave, ia demorar. A médica mesmo falou, nada de ansiedade, porque pode demorar. Sim. Mas eu parei de tomar medicação em 2, 3 meses. O bonequinho tava na minha barriga. O baby tava lá. Ai, o meu gostosinho chegou. E aí eu nem acreditava. Eu falei, mas não é possível. Tá atrasada aqui o negócio, mas não é possível. Eu fiz, assim, eu acho que uns 3 testes pra ter certeza. Pra poder falar pro pai, ó. Não é possível. E aí foi difícil esse momento, apesar dele ter, né, falado que tudo bem, vamos lá. Mas aí, na hora que veio, ele ficou muito assustado, né? E aí a chave dele demorou um pouco mais a virar, que ele não sabia mais o que ia fazer, não sabia mais o que ele queria, né? Foi bem difícil. E aí a gente até quase se separou nesse momento, porque aí vieram vários dramas, né? Várias situações na cabeça dele e tal. E eu tava determinada, porque era aquilo que eu queria. E queria muito o meu casamento, queria muito a minha família. Mas se não fosse, o meu filho era a prioridade. E aí eu acho que ele sentiu o tamanho desse amor, o tamanho dessa vontade.
E aí Foi resolveu. contagiado. Não O amor contagia, não tinha como não ser né? contagiada. A barriga crescendo, o amor transbordando. E aí ele entendeu, né, o que que era aquele propósito todo da gente. E aí a gente nasceu o nosso lindão. Mas aí a gente foi aquele amor todo, aquela coisa toda, a gente nem imaginava, né? Eu já tinha pensado, falando, se viesse, né? Porque a gente já falava, tem adotar, se tivesse situação, né? Então, e Sim. se viesse, a gente aceitaria e seria da mesma forma, né? E era uma coisa assim, por eu ser professora e ver, às vezes, muita negação dos Dos pais, pais. aquilo me doía muito, que eu falava, se eu tivesse um filho deficiente, com algum transtorno, eu nunca ia negar esse tipo de coisa, eu seria a primeira a correr atrás. Então, eu tinha um olho muito clínico com meu filho pequenininho, eu sempre ficava olhando pra ver. Não, ele tá bem, isso aqui. O pezinho dele tava meio torto, eu levei no ortopedista pra ver, porque ele corria e tropeçava e caía. Tudo me dava uma preocupação, porque eu falei, eu não vou ser negacionista, eu não vou negar o meu filho nunca. Porque isso doía muito ver nos pais, a gente conversar, falar sobre o problema, que pode ser solucionado e não é nada a ser E feito. também não é uma crítica, né? Porque às vezes é Não, difícil para nem todas porque as se você pessoas têm. aceitar, você vai ter que lutar atrás de uma coisa que você às vezes não tem condição. É Então, às vezes, isso. é melhor não enxergar, É, porque você é. não precisa se preocupar com Dá para aquilo. entender o outro lado também. É E difícil. quando você teve o laudo, como é que foi para o seu marido? Ele não acreditou no início, né? Pra ele foi difícil, porque... O homem, ele não gosta de É, lugares que confrontem, né? Ele não sim, tem é essa diferente, capacidade. É outra caixa, eu é sempre falo. A outra gente está coisa, numa caixa, eles estão em outra. E eu estava investigando uma coisa que ele não acreditava. Sim. Então, pra ele já não era nada, né? Tudo que eu falava era que nem... Ele foi na consulta com o médico que negou tudo e que mandou a gente tomar um vinho e comemorar. Ele Então, falou, pra tá ele tava vendo? naquele ritmo. É isso aí. E aí só piorou a situação, porque quando veio o laudo mesmo, ele, você comprou o laudo, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus, ele era tudo que você queria? Tá aí agora, ó, tá aí, não sei o que, fica com o seu laudo. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda, não sei o que e tal. Aí foi difícil pra ele, mas, assim, Deus é maravilhoso, né? Independente da religião, Eu o também seu Deus é acho. maravilhoso, o meu Deus é maravilhoso, entendeu? O que você acredita como fé é maravilhoso. Ele é professor, né? O pai do meu filho. Ele é advogado e é professor de direito. E ele dá aula num cursinho preparatório e colocaram ele para dar aula de uma matéria que ele nunca tinha dado. Aula Sim. daquela matéria. Ele dá aula de direito trabalhista, direito da família, processo do trabalho e tal. E o direito constitucional, que é o forte dele. Eu conheci ele na sala de aula. Ele era meu professor. Olha, tá vendo? O mito da paixão professor-aluno ainda persiste na humanidade. Acontece. Aí botaram ele para dar aula de direito do deficiente. Não. Ele nunca tinha dado aula dessa matéria e ele topou. Ele teve que se embranhar nesse mundo. E ele, assim, teve que comer rápido a matéria, né, os livros e tal, para poder imediatamente assumir a turma. E aí, aquele aprofundamento naquilo. E na sala de aula, ele falou com os alunos começaram, eu tenho um irmão assim, eu tenho um filho assim, e eu não sei o quê. E começaram a falar. Descortinou, E aí, né? conversar com ele sobre isso. Ele falou, caramba, existe, né? Tá aí, ó, na família de todo mundo. E assim, tá na minha família, meu filho. E aí, quando caiu a ficha, aí veio o luto dele. Mas assim, eu nem tava curtindo meu luto, porque nem tinha tempo, porque eu tava tendo que correr atrás de tudo, né? E assim, eu acho que eu curto meu luto aos pouquinhos. Eu choro um pouquinho e volto, choro um pouquinho e volto, choro um pouquinho e volto. Não dá tempo, infelizmente, pra mim não deu tempo de eu ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano lamentando aquilo. Não tem como. E aí caiu o luto dele, né? Aquela, poxa, o nosso filho, você não sabe, nosso filho não vai ser como a gente espera, não vai ser aquela criança que a gente sonhou, né? Não adianta você falar que ele vai trabalhar, que ele vai ser independente, não sei o que ele vai isso e aquilo, você precisa entender isso. Eu falei, caramba, não é assim. Ele vai se surpreender muito. E aí eu fui colocando algumas realidades pra ele, ele falou, você tá viajando, não sei o que. Eu falei, cara, curte o seu momento, vai ler um pouquinho mais, porque eu já tô avançada, assim, eu já li um bocado, eu já conheci eu já fui buscar outras histórias, até porque a gente precisa se motivar. Sim. Porque senão a gente realmente, ele não vai ser nada do que a gente espera mesmo. Sim. Aí ele demorou pra cair essa ficha, aí ele começou a ver o desenvolvimento do nosso filho, né, assim, não na fala, porque tá demorando bastante, né? Mas em todo o resto, ele tem o cognitivo dele, assim, a parte intelectual dele, bem, até super desenvolvida, né, assim, de conhecimento e tal. Ele tem um conhecimento adiantado até. E aí ele foi percebendo isso tudo, como ele sacava, como ele aprendia, né, como ele se relacionava, como ele sacava, assim, como ele fazia para conseguir as coisas, né, que nem como qualquer outra criança de negociar. Olha, para a mãe é de um jeito, com o pai é outro. Então, ele viu que não mudava tanta coisa assim, né, aquilo que ele esperava. E aí,
Ele é o cara mais apaixonado pelo filho. Ele é muito apaixonado pelo filho. O Matheus é super apaixonado por ele, né? A gente acaba aquela competição. A gente não está mais junto, né? Não deu certo a relação. Mas o Matheus é apaixonado por ele. E a gente faz tudo que a gente pode pelo nosso. Que legal isso, você dizer que apesar, né, de você não estar com ele, você me falou isso em algum a momento. Você gente falou, conversou olha, sobre isso. eu acho muito importante manter isso, né? Por mais assim, eu Porque falo pra ele assim, a gente pode brigar, né? Porque a gente briga, né? Ex-marido briga mesmo, né? Ex-mulher. A gente briga, a gente não se entende tudo, né? E como era junto e como é separado, continua não se entendendo. Mas assim, o Matheus nunca estará no meio dessa briga. Eu falei, a gente pode se odiar. Eu posso querer não olhar pra sua cara. Mas você vai ter o contato com o seu filho sempre. E eu não vou falar mal de você pro seu filho. Como eu espero que você não fale quando ele esteja com você. Porque a gente vai destruir a cabeça de um filho. E ele não tem que estar no meio disso. é preciso que a criança saiba que ela foi fruto de um amor, Sim, não sim, de um... não foi, um acaso. Foi, Não. aconteceu, mas a gente se odiava, né? A gente queria muito, a gente ficou pensando, de aquele momento discutiu o nome, como seria, o que será que ele vai gostar de ser, como vai ser a carinha, né? Ver a Ultra, e aí via lá o rostinho, cara, é a cara do pai, é a cara do pai. Ele tem seletividade alimentar? Tem seletividade alimentar, isso, assim, a fala e a seletividade alimentar são as coisas que me tiram o sono. Estereotipia não piores. tem muito. Tem, mas não tem tanto, assim, nada que atrapalhe o desenvolvimento dele, né? Ele tem, assim, momentos de euforia, né? Tá muito alegre, muito feliz, ele pula, aí balança a mão, assim, pulando, quando ele tá muito eufórico, né? Excitado com alguma coisa. Bravo fica muito como qualquer criança. Mas nem tanto, ele tem um humor contagiante. É mesmo. Ele tem um humor, assim, que Tá ele vendo? sorri Nada, tá muito. vendo? Porque, assim, é um espectro, né? As crianças são muito Sim, diferentes. diferentíssimas. Porque às vezes, assim, não demonstra muito, assim, Sim. mas ele sorri muito, ele te, assim... Eu tava hoje, todo dia, né? Eu falo pra minha mãe, mãe, esse aqui, ele é aquele Dom Juan. Porque se eu tô falando, ele quer pegar o meu celular. Aí ele pega o meu celular pra mim e fala, não, o celular da mamãe não. Não é pra mexer no celular da mãe. Aí ele vem assim, faz um carinho, Te seduz, me né? joga um beijinho. É... Eu falo, que é isso, menino? Aí eu derreto toda. Eu falei, tá, filho, só um pouquinho. É, mãe, né? Mãe de menino. Eu falo, mãe, o que eu vou fazer? Ela falou... Eu falei, se fosse você fazer o quê? Ela já tinha entregue. Eu falei, tá bom. Mas e como funciona a questão dos limites? Tem? Tem também? É difícil, tá? Porque ele é o conquistador. Hoje eu até mandei pra minha mãe, é Dom Juan. Ela, o que é Dom Juan? Eu falei, mãe, é o conquistador, mãe. É o sedutor, Ele né? é sedutor. Eu falei, mas eu vou preparar as esposas dele pra isso. Ela, você vai fazer isso com a criança? Eu falei, vou. Ela já deu várias esposas pra ele. Não é a esposa, são as esposas. Não, porque assim, as namoradas, né, que vão chegar e tudo, assim, eu vou prepará-las pra não cair nessa sedução. Nessa porque sedução. eu caio, mas eu sou mãe. A gente tenta impor limites, sim, porque precisa, Sim. né, até pro desenvolvimento dele. Porque a criança do espectro autista também, ela tem dificuldade para entender, né, os limites por não entender mesmo as regras, né? As Sim. regras de convivência, socialização e Sim. tudo. Então, se a gente não demonstrar isso em casa e não forçar mesmo em casa, no social vai ser muito mais difícil dele aprender. Ele não vai ter esses limites mesmo, que já é bem difícil. E aí a gente tenta bastante, sim. Não é fácil, né? Por causa desse charme todo, não é fácil. Ele mas... usa medicação? Não, até o momento não precisou. Ele toma algumas vitaminas, né? Suplementação, porque a alimentação dele não é boa, então precisa suplementar. Mas de medicação para controlar sono, para qualquer outro distúrbio, não, graças a Deus. Mas você acha que elas são importantes em alguns outros casos? Sim, eu até leio bastante sobre o assunto, né? Sigo alguns médicos, né, referentes, né, que falam, neuropediatras e pediatras também, que falam sobre o assunto. Eu estudo, faço alguns cursos online também sobre isso, para entender um pouco mais, para se vir a ter o momento, né, a necessidade, eu já estar preparada, porque eu tenho um receio com medicação, assim, eu mesma, Emanuele, sou meio assim, resistente à medicação. Então, eu já estou me informando, me preparando para, se houver necessidade, né, não ter esse problema. E esporte, ele gosta? Olha, não muito. Ele é muito das artes. Você falou que ele é musical. É, musical. Muito. Ele, assim, o que eu falei, o vocabulário dele, né, a fala dele tem melhorado bastante por causa da música. É uma coisa assim, eu canto também com ele o tempo inteiro. Porque como ele gosta, né, e eu sou muito, assim, brincalhona, até porque eu amo criança. E aí eu sou uma tia, uma mãe, uma professora muito brincalhona. Então, ele acaba gostando muito e aí vai forçando mais ainda. Aí ele começou a cantar. A primeira vez que ele cantou uma musiquinha foi Brilha, Brilha, Estrelinha. Gente, eu tava sentada no chão, ele no sofá, vendo o desenho na televisão do Brilha, Brilha, Estrelinha. Ele começou aquela vozinha. Eu falei... Eu olhei assim, ó. Eu falei, não acredito. Eu falei assim, eu não sabia se eu ficava admirando aquele momento. Se você chorava, se eu filmava.
Porque hoje em dia a gente quer filmar tudo pra ficar vendo, né? Eternizando aquele momento, quando sabia se ia repetir aquele momento. Isso. Eu fiquei, filho, ele rindo assim, cantando. Aí acabou a musiquinha, eu peguei e voltei. Botei de novo. Aí quando ele começou a cantar de novo, agora é o filme. Aí peguei o celular, comecei a filmar e olhando, admirando. E ele cantou. Aí depois vieram outras musiquinhas, né? Algumas musiquinhas que ele assiste, ele canta, que eles gostam, ele assiste muito. Né? Tem essa parte que é repetitiva, né? O autista tem muito de repetir quando as eles coisas. gostam, eles gostam, Às vezes ele né? não termina nem o negócio, já tá voltando. Tem o hiperfoco, gostam Vai 30, muito. 50 vezes naquilo, aí para no pedacinho, volta aquele pedacinho de novo. É uma loucura. E com a facilidade do celular, então ele mesmo já vai com o dedinho, ele volta naquela cena e volta com aquele pedacinho. Às vezes ele fica emitindo aquele som daquele trechinho ali. Eu falo, meu Deus. E assim, a fala dele tem desenvolvido muito com a parte musical. Aí a gente vai pra escola, eu vou cantando com ele no meio da rua, alguma musiquinha que eu saiba que esteja na cabeça dele. Que ele gosta. E aí a gente já conseguiu agora fazer com que ele interagisse na música comigo. Eu começo a cantar um pedacinho e paro. Aí ele quer que eu continue, eu falo, o quê? Aí ele vai e fala o pedacinho, aí eu continuo, daqui a pouco eu paro. Então já tá tendo essa relação, né? Que eu ficava, poxa, filho, quando é que você vai cantar com a mamãe? Eu quero que você cante comigo. Essa musiquinha, canta pra mim. A gente não tem isso, né? Assim, ele não me disse que me ama ainda. É uma coisa que eu espero muito. Todo dia eu falo, acho que umas 100 vezes pra ele. Fala que ama a mamãe. Fala que ama a mamãe. Mas você vê, o meu filho não é atípico e foi falar com 18 anos. Sim. Tem também, pode ser que a personalidade dele seja mais introspecta, não gosta. Porque eu acho que amor, às vezes, não precisa ser dito, mas isso é demonstrado. Mas é porque a mãe, né, quer ouvir. Nossa, a mãe quer ouvir. Pode ser de boca pra fora, pode ser... Ele não entende, de repente, ainda o que é aquela palavra, né? Mas você quer ali, ele pequenininho, e fala, te amo, Não, mamãe. meu filho até hoje eu falo pra ele, eu te amo, ele vira homem. Tipo assim, para com isso, mãe, vira homem. Quer dizer, tipo assim, para de bobeira, né? Porque mãe, a gente é mãe. Mãe, olha, eu vou falar. Mãe é tudo igual, né? Atípica, neurotípica, é tudo um bando de bobonas apaixonadas, muito né? Mesmo, muito. Você falou uma coisa pra mim, assim, bem forte. O professor não tem nenhuma formação para lidar com essas crianças. Isso é fato? Sim. Fala disso pra gente, por favor. Olha, isso é real, né? Não sou eu que não tenho o preparo para lidar com essa situação, né? É porque eu tô no município do Rio já há 14, 15 anos, por aí. E já trabalhei na educação antes também. E assim, nunca recebi uma formação, um curso específico para isso. Nunca. E aí, assim, até nas escolas, algumas escolas têm alguns mediadores também, que são pessoas que são contratadas, alguns estagiários são contratados pela prefeitura para ficar junto com essas crianças também. Eu até pergunto para elas, né? Já perguntei a mais de uma. Assim, você recebeu algum treinamento para estar aqui, para estar conseguindo lidar com a situação? Ela olha aquela cara estranha assim, né? Claro que não. Eu falei, uau. Né? Se pro professor, que já tem um curso superior, já tem uma bagagem e tal, é difícil, né? E não recebe esse preparo, imagina uma pessoa que está começando a sua formação ali e está trabalhando direto com aquele tipo de criança só. Precisava gritando para ontem uma capacitação e não tem. Assim, você vê, tá ali só para acompanhar, assim, eu sou a babá. Eu vou te levar ao banheiro, eu vou te dar a folhinha aqui para ver se você faz, mas não tem nenhuma capacitação de saber como entreter aquela criança, como trazer como atrativo aquele dever para a criança, né? Como lidar se ela entrar numa crise, ou se ela tiver alguma estereotipia ali acelerada que possa estar atrapalhando de alguma situação, como lidar? Não tem nada, não sabe nem de repente o que é aqueles nomes, né? E assim, é difícil, é duro, né? Assim, eu tô lá como professora, já era difícil, eu já tinha um olhar bem assim, né? Como professora, eu ficava muito preocupada com essa situação, né? E o professor, é ele que tem que fazer a adaptação do trabalho para a criança, né? A mediação tá ali, mas para auxiliar a criança a fazer aquele trabalho, né? Ficar em cima para ela fazer e tal. Mas o professor tem que fazer aquela adaptação. A gente não tem, assim, nenhum auxílio, nenhum curso, nada que vai dizer, ó, a adaptação que você tem que fazer para autistas são assim que você tem que fazer, para TDAH é assim que você tem que fazer, para nada. Então, assim, ou você corre por trás, por livre e espontânea vontade, custo, né? Ou você vai continuar sendo o professor de 30, 50 anos atrás. Você é professora há quanto tempo? Eu só trabalhei como professora. Você acha que hoje, porque para além, né, do desafio da questão da sala de aula com as crianças atípicas, você acha que hoje também é muito mais desafiador com as crianças neurotípicas? Sabe por que as pessoas falam assim, poxa, cresceu muito, né? É uma pandemia,
né, de crianças autistas, não é possível, tem alguma coisa errada. Eu não consigo ver assim, pode até ter tido algum aumento por alguma justificativa aí genética que esteja acontecendo, alguma, né? Mas o que eu vejo é porque antigamente a gente tinha aquele aluno esquisito, aquele colega estranho, né? Aquele maluquinho, aquele esquisito, era o esquizofrênico, né? Muitas pessoas antigamente eram diagnosticadas como esquizofrênicos e eram autistas, né? Iam para os manicômios e tal e tudo, e muitos não iam para a escola, a maioria, né? Que eram esquisitas, né? Que tinham algum tipo de deficiência, já não iam para a escola. Então a gente não Chamavam tinha muito muito. É o retardados, retardado, né? é o estranho, né? Cara esquisito, não fala com ninguém, fica lá se sacudindo, fica falando sozinho, né? Poxa, eu tinha colegas assim na escola, né? E hoje em dia, grandes e tal, alguns até vieram falar pra mim, poxa, mano, sabia que eu sou autista? Eu falei, caramba, eu sabia que tinha alguma coisa, né? A gente fica assim, aí vai pensando que depois, né, a gente começa a pensar em todas as pessoas que passaram pela nossa vida e começa, poxa, aquela pessoa que eu achava assim, que eu até brinquei, né? Até fiz bullying, né? E tudo, poxa, tinha alguma coisa, né? E eu fazia. Então, o professor não tem esse preparo, os mediadores que ficam com as crianças não têm esse preparo, e é muito importante. Não, mas o que eu tô te perguntando é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma prima que ela é professora, e ela trabalha numa escola onde ela falou que as professoras, elas não estão querendo entrar nessa seara, elas não estão querendo mais essa É. atribuição. Por quê? Porque elas dizem que a sala de aula hoje é muito mais desafiadora por conta do É isso, a gente perfil tava dos alunos, É. entende? Então, essa minha prima, ela teve um câncer. E ela disse que só na escola que ela atua, que é na Zona Oeste, já se tem mais 4 professoras com câncer. E muitas estão sendo afastadas com problemas psicológicos, porque a sala de aula tem sido um grande desafio. É isso que eu queria que você falasse. Isso. O que tem acontecido? Além dos desafios normais que a gente já tem enfrentado na sociedade, das famílias, né, que estão tendo muitos filhos e não tem preparo, né, estão jogando as crianças na escola sem dar a educação mesmo. Isso acontece, né, e a gente que se vire, e aí já tem essa demanda crescente muito, e aí tem as crianças que estão indo para a escola, que são as crianças, né, com algum transtorno e tal, que antigamente não ia, e Sim. agora estão indo. Então, juntou algumas demandas, né? Então, assim, a gente tem 2, 3, 4, às vezes, crianças com algum tipo de transtorno na sala de aula que antigamente a gente não tinha nenhum, ou tinha aqueles casos que eram considerados leves, né? Que é nível 1 de suporte hoje em dia, o nome. Então, não eram tão, assim, no máximo era um estranho, né? O esquisitinho, mas que dava conta ali da demanda dele, por maior a loucura que tivesse a cabeça dele, né? Maior desorganização que tivesse, mas ele não atrapalhava a sala de aula, né? Então, não era tão visto a deficiência dele e ele estava ali, levando. Hoje em dia, a gente tem isso ali gritando e as crianças nível 3 de suporte estão indo para a escola, sim, né? Nível 2 de suporte, que é um nível bem grande também estão indo para a escola. Nível 1, todos estão indo para a escola. Síndrome de Down, todas as deficiências estão lá. E nós continuamos com a mesma escolaridade de 30, 50 anos atrás. Então, é muito difícil. E com a mesma E retribuição assim, a gente também, não tem, né? a mesma retribuição. A gente não tem nenhuma, a gente deveria ter todo ano uma formação, né? Porque a formação ela tem que estar sempre tendo atualizada. Acho que é contínua, né? Tem que ser. Para qualquer profissional. Mas aí vem atualizações que não tem a ver com a demanda do momento, né? Essa é uma demanda que está gritando há muito tempo e cada dia grita mais e grita mais porque está aumentando. E aí os pais estão tendo conhecimento dos direitos e estão enviando mesmo e estão cobrando dentro dos seus direitos. Porque aí eles levam para a escola, mas aí o município do Rio, né, o estado e todos, eles não têm quantidade de profissionais suficientes para estarem acompanhando essas crianças, porque elas precisam de uma mediação escolar para poder dar conta ali, né, e de sobrecarregar o professor para poder, né, o professor dar conta da aula, do conteúdo, e o mediador tá ali auxiliando essas crianças, né, no e tem trabalho. algumas que precisam também de um manuseio, né? Tem algumas crianças que usam fralda, Sim, tem algumas crianças que precisam precisam de uma O ajuda. meu filho teve matrícula negada porque ele usava fralda. Então, E assim, ele tinha 4 anos, né? Até o ano passado. Foi no início do ano passado, quando eu fui buscar uma escola. Ele tinha 4 anos, ainda não estava, a gente estava tentando o desfraude dele. E aí me mostrou a escola linda, maravilhosa e tal. Tem vaga, a sala é assim, não sei o que. No final eu peguei e falei, tá, ele é autista. Eu não falei, eu peguei todas as informações e tal. Eu peguei e no final eu falei, olha, ele é autista e ele ainda usa fralda, a gente tá tentando desfraude e tal. Mas, mãe, mas aí a gente não tem como, porque a gente não tem profissional pra poder trocar. Eu falei, pra trocar uma fralda, ele não faz de 1 em 1 hora, né? Um xixi, um cocô. Seria, de repente, uma fralda só no período da tarde, trocar e tudo, não tem? Uma pessoa da secretaria pode vir. Ou aí vocês não dão uma mediação escolar, porque é lei, não sei o quê. Mãe, mas não dá, não sei o quê. Uma escola grande no Rio de Janeiro, que tem outras unidades.
Eu falei, eu não tô acreditando. Particular? Particular, tá? E eu falei, eu não tô acreditando. Aí fui pra casa com aquela indignação, mas assim, eu deveria ter posto na justiça, ter denunciado. Eu só não fiz isso naquele momento porque eu tava mudando de endereço, né? Porque eu tinha me separado, eu tava mudando de endereço, mudando o meu trabalho, minha escola também, a escola do meu filho, a clínica do meu filho. Então eu tava com muitas mudanças na cabeça pra brigar, guerrear com uma escola ainda. Até porque eu já não queria mais meu filho lá, mesmo que eles aceitassem, né? Porque se ele não é bem-vindo, eu não vou forçar, mas eu vou denunciar. Isso é que tem que ser feito. A gente não vai colocar o nosso filho lá, porque ele não é bem-vindo. E onde a gente não é bem-vindo, a gente não vai. Por que a gente vai forçar a criança a ir pro lugar também? Né? Eu penso assim. Às vezes as pessoas falam, não, mas vai lá, insiste, tem que dar vaga pra ele, coloca lá. Não, eu vou denunciar ela, mas eu não vou querer meu filho lá. Porque aí você já não é, não, Eu né? não vou ter Pode mais ter a problema, mesma... né? não vou ter a mesma certeza de que tá tudo bem lá, né? E você acha que tem diferença para escola pública e particular, ou elas estão atuando mais ou menos que com o mesmo, da mesma forma, porque as ausências são quase que as mesmas? Assim, a escola pública é melhor na situação de que lá você encontra uma diversidade muito maior. Então, para você se sentir acolhido, a criança se Uhum. sentir acolhida, a família de repente se sentir acolhida, é melhor, né? Você se sente realmente mais inserido, né, nesse trabalho todo. A escola particular, ela acaba ganhando mais porque você consegue cobrar essa mediação do seu filho. Porque você paga. Porque você paga e eles sabem que se você não der, você já tem um conhecimento um pouco melhor e que você vai a fundo. Então, você consegue aquela mediação para o seu filho. Então, essa foi a minha opção, né? Meu filho estuda em colégio particular. Mesmo sendo professora de escola pública, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, me formei, né, faculdade pública, tudo. Mas eu preferi colocar o meu filho numa escola particular por causa disso. Porque ele ia precisar de um suporte que na escola pública não daria. E eu não suportaria ver meu filho ali só passeando pela escola sem conseguir aprender. Ele tem toda a capacidade para isso. Ele tem mediador? Tem mediador. Né? Mas a escola oferece? A escola oferece. Mas o que acontece? A escola daria um estagiário para estar com ele. A escola daria um estagiário para estar com ele, que estaria iniciando, né? Uma iniciante de psicologia. E aí, pagaria um valor para ela, muito baixo, né? Porque é estagiário e tal, a demanda, senão também não cumpriria a mensalidade. E aí, quando eu fui ver, eu falei, poxa, é uma estagiária que eu já sei como é que são os estagiários que vêm, não tem conhecimento, apesar de ser uma estagiária de psicologia que a escola contratou. Mas eu falei, caramba, eu preciso que meu filho desenvolva. Essa estagiária não vai fazer diferença na vida dele. Então, assim, é legal, assim, você ter um diálogo bom com a escola e você escolher bem o lugar, porque eu conversei com a diretora, né, e com a coordenadora, com a diretora pedagógica da escola, e foi aberto. Eu falei, olha, vocês estão fazendo o que eu pedi, né, que eu quis a mediação, mas ainda não é o que eu quero, eu preciso pro meu filho, o que eu quero dele. Eu queria uma profissional. Aí eu falei, olha, eu posso contratar uma pessoa que eu vou escolher, que eu vou selecionar, e aí vocês pagam esse valor para ela e eu complemento um salário maior para ela por fora, porque é uma profissional e tudo, para fazer o que eu sei que ele precisa. A escola aceitou, né? Poderia não aceitar, porque era uma pessoa de fora, Que poderia bom, dar algum problema parabéns à trabalhista e atuação tudo. dessa escola, a postura. Poxa, assim, me ganhou. Me ganhou a escola. Porque não é qualquer escola que aceita, não. Porque o meu filho já teve em outra escola particular, que não aceitou nem eu pagando, a pessoa entrar, não pagava uma pessoa, e não aceitava nem eu colocar alguém lá dentro. Eu terminei, deixei ele terminar, mas... Emanuela, eu queria falar muito mais coisa com você, a gente mas ficaria o tempo inteiro. ficaríamos aqui horas, mas o tempo a gente está concluindo, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, não sei se é na coisa do engajamento para as mães, em relação à escola. Sinta-se à vontade, a câmera sua. É uma coisa que eu levo, assim, pro meu filho, que eu aprendi, né? A gente nunca nivelar os nossos filhos por baixo. E nem os nossos alunos, né? Porque no caso aqui eu sou professora também. Então, que a gente nunca nivele por baixo, né? Pelo assim, isso ele não vai fazer, então eu vou dar esse aqui que é mais fácil. Não, a gente tem que nivelar lá em cima, porque a sociedade já vai nivelar eles por baixo. Então, pensem nisso, assim, nunca nivelem por baixo. Porque e se ele conseguir e você não tentou? Né? A sociedade já não vai dar essa oportunidade para ele. Já vai vê-lo sempre como menos. Então, se você nivelar ele lá em cima e ele estiver acostumado a se ver lá em cima, ele não vai aceitar que a sociedade nivele ele por baixo. Né? Então, esteja sempre assim, para você desenvolver ele, tenha sempre objetivo. Trace um objetivo de cada vez. Né? Eu tenho falado isso para algumas mães até que vêm conversar comigo e tal, a gente tem sempre uma demanda enorme para realizar. Mas escolha um objetivo de cada vez.
Assim, meu foco agora é o desfraude do meu filho. Eu vou focar naquilo, vou falar com a avó que vai ficar com ele, vou falar com a mediadora dele. Ó, o foco agora é esse. Então, todo mundo trabalhando num objetivo único. E a gente só muda de objetivo quando a gente alcançar aquele. Por mais que a demanda seja milhares. Mas quando a gente foca em um, a gente tem vitória naquele. Aí depois a gente passa para outro. É isso, o recado foi dado e muito bem dado. Que você que nos assiste, nos escuta, possa ter muitas vitórias olhando por esse prisma aqui que a Emanuele trouxe pra gente, esse papo tão legal, tão leve, tão Ai, gostoso, você é uma adorei, simpatia. viu? Eu Me chama mais também. vezes. Eu também, vamos chamá-la mais vezes. Olha, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que você desenvolve com seus alunos, com seu filho, parabéns pelo engajamento, né? Isso estimula outras pessoas a se engajarem. E é isso, Sim. você, se estiver gostando, curte, compartilha, ativa o sininho, envia para quem você acha que precisa ouvir esse papo legal e leve. Muito obrigada, até o próximo.